Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma semana que a gente está vindo aqui gravar com vocês. Do meu lado, dividindo aqui a tela aqui comigo, o Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milani, aí, pessoal, beleza? Algumas semanas atrás, a gente está gravando isso dia 18 de novembro de 2021, uma quinta-feira. Isso. Algumas semanas atrás, a gente completou um ano de podcast e eu simplesmente esqueci de citar isso nos episódios anteriores. Vamos uns 2 episódios atrás isso. Então, a gente já completou um ano, estamos indo... Esse acho que é o nosso episódio de número 50 que vai pro ar. Legal, cara, legal. Bizarro. Bizarro. Não sei se a gente imaginou que ia chegar assim, né, nessas condições, mas, enfim, tamo firme e forte aí por mais anos e mais episódios, né? Isso aí. Contando a cada 50 aí. No episódio dessa semana, a gente vai aproveitar o embalo das eliminatórias, né? Teve rodada das eliminatórias desde a última quinta-feira, mais ou menos. Pegou até dia 16, terça-feira. Isso. Momento de definição, muitos países classificados. A Europa já garantiu aí 10 países classificados. A Conmebol garantiu 2 e o resto do mundo ainda não garantiu ninguém, só o país sede, né, que é o Catar. Então a gente vai dissecar um pouquinho, explicar como é que está a situação em cada um desses continentes aí, dessas confederações. Isso aí. Só vou passar aqui rapidinho como é que funcionam as vagas, né? Essa é a última Copa do Mundo com 32 times, infelizmente, né? A partir da Copa que vem em 2026, acho que já são 64. Isso. Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. Nessa Copa, então, teremos a UEFA, que é a Europa, tem 13 vagas fixas e diretas. A África tem 5 vagas fixas e diretas também, sem precisar passar por repescagem. Aí a Conmebol tem 4 vagas diretas, mais uma vaga na repescagem. A AFC, né, que é a da Conferência da Ásia, pode levar até... Não, são 4 vagas diretas e uma na repescagem, que tem aqui os 5 me confundindo, mas são 4 vagas diretas e uma na repescagem. E a CONCACAF são 3 vagas diretas mais uma na repescagem, e a Oceania, uma vaga na repescagem direta. Não tem vaga direta para a Oceania. Depois a gente explica direitinho como é que vai funcionar esse playoff intercontinental. Isso aí. Vamos começar então pela Ásia, né, Bringel? Que está aí no meio da sua eliminatória também. Isso aí. A Ásia, a classificatória da Ásia tem 2 grupos, né? 2 grupos com 6 equipes em cada. E até agora foram 6 rodadas dessa classificatória e faltam mais 4 rodadas ainda que vão acontecer em janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Então a gente vai saber as equipes classificadas pouco antes da Copa acontecer, então tem muita coisa para acontecer ainda, porque, como você tinha falado já, tirando a América do Sul e a Europa, que já tem os classificados, o resto das confederações, basicamente, até o meio do ano que vem vai estar rolando muita coisa. Se não me engano, da Oceania é lá para julho, alguma coisa assim que vai acontecer também. Por aí. Eles não conseguiram organizar ainda o torneio pré-eliminatória. Isso. Mas voltando na classificatória da Ásia, o grupo A tem, na verdade, voltando, né? Na Ásia são 2 classificados por grupo, os 2 primeiros, e os terceiros colocados dos 2 grupos, após os 10 jogos, eles vão se enfrentar e o vencedor vai para aquela classificatória envolvendo os outros que sobraram das outras confederações. No caso, vai ter um da CONCACAF, um da Conmebol, um da Oceania e um da Ásia. Então esses 4 depois vão se juntar para fazer um mata-mata, alguma coisa assim que não foi explicado ainda, mas vai ter algum tipo de sorteio para definir os 2 últimos classificados. Mas o grupo A dessa eliminatória da Ásia, quem está liderando é o Irã, depois a Coreia do Sul, depois os Emirados Árabes, depois vem o Líbano em quarto, o Iraque em quinto e a Síria vem em último com 2 pontos. Então, o Irã e a Coreia do Sul basicamente estão classificados, porque eles estão com 16 pontos o Irã, 14 a Coreia do Sul, e o Emirados Árabes está em terceiro e tem 6 pontos.
Então é muito improvável que esses dois deixem de passar, seja em primeiro ou em segundo. E a terceira vaga, para quem quiser, né? Até a Síria tem chance, porque faltando 4 jogos e 4 pontos de diferença entre o terceiro e o sexto, tem bastante coisa para rolar ainda, né? No grupo B, quem está liderando é a Arábia Saudita com 16 pontos, o Japão vem em segundo com 12, a Austrália em terceiro com 11, o Oman em quarto com 7 pontos, a China em quinto com 5 pontos e o Vietnã com 0. Não fez ponto ainda a equipe do Vietnã, mas o grupo B está um pouco mais embolado, né? Porque, se não me engano, nessa última rodada o Japão passou a Austrália, né? Deixa eu... Isso. Ele passou, ele venceu por 1-0 o 1-0 Oman. o Oman. Isso, e a China empatou com a Austrália. Porra, a Austrália tá tirando também, né? Mas aqui tá um pouco mais embolado porque todos ainda têm chance de passar, basicamente, né? Então tá bem complicado. O Oman, que é uma equipe que vem fazendo bons jogos, por mais que é um time bem desconhecido assim, eu vi muita gente falando bem, pelo menos que eles apresentam um futebol decente, dadas as suas devidas condições. Então é interessante olhar como o futebol asiático vem crescendo, vem desenvolvendo. Apesar das forças de sempre estarem ali, parece que vem melhorando com o passar dos anos. Mas basicamente é isso que está acontecendo na Ásia, né? Exatamente. O Oman, você falou que tá fazendo uma boa campanha, né? O Oman ganhou do Japão no Japão, Isso. lá em Suita. Foi na É primeira o rodada, motivo. né? Primeira rodada foi o motivo aí do Japão começar meio mal, né? O Japão começou, perdeu de Oman, depois perdeu da Arábia Saudita. Isso. Eu queria chamar só um pouquinho a atenção para a campanha do Irã, cara. O Irã tá aqui, ó, 5 vitórias e um empate. O empate é contra a Coreia do Sul em casa. Mais uma ótima campanha do Irã. Tem tudo para se classificar, né? Tá ali com uma boa folga para o terceiro colocado que vai para a repescagem, que é os Emirados Árabes. São 10 pontos para tirar em 4 jogos. Vai ser a terceira Copa seguida se classificar o Irã. E, putz, é um país que, tirando essas últimas 2 Copas, né, Brasil e Rússia, disputou 3 Copas, 78, 98 e 2006, e agora pode chegar na terceira Copa do Mundo seguida. Bacana demais. Pulando agora de continente, vamos para a África. A eliminatória da CAF decidiu os 10 países, por enquanto os 10 países que vão jogar a última eliminatória para a Copa do Mundo. Venceram seus respectivos grupos a Argélia, a Tunísia, a Nigéria, Camarões, Mali, Egito, Gana, Senegal, Marrocos e a República Democrática do Congo. Ainda não é certeza que são esses times que vão jogar, porque tem algumas polêmicas, né? Times entraram aí, algumas seleções que se sentiram prejudicadas entraram com pedido na confederação para revisão, né, desses resultados. A África do Sul, se não me engano, pediu, né, Brinjel, você tinha comentado que foi a África do Sul que pediu revisão do jogo do status de Gana, porque os juízes teriam sido manipulados da última partida. Gana 1, África do Sul 0. O jogo foi em Cape Coast, em Gana. E o Congo também estaria sob revisão aí, porque na última partida teria feito 4 paradas para substituir, o que não pode, né? Você faz as 5 substituições, mas tem que fazer ela em 3 paradas, né? Não contando o intervalo. Então, essa regra, inclusive, já eliminou a Roma de uma Copa da Itália, por exemplo. Então, pode ser que hajam mudanças. O segundo colocado no grupo do Congo, que é o grupo J, é Benin. Benin ficou com 1 ponto a menos que o Congo, perdeu do Congo por 2-0 na última rodada em Kinshasa. Como que vai funcionar essa eliminatória da África? São os 10 times, vão ser sorteados confrontos de ida e volta. Eliminatória simples, ganhou, tá na Copa, perdeu, infelizmente está de fora. E é muita camisa pesada, né? A Argélia tem uma geração muito boa, a Tunísia também frequentando Copa recentemente, a Nigéria, se não me engano, é o país africano que mais jogou Copas do Mundo ao lado de Camarões, Egito tem uma seleção forte, Gana, Senegal, Marrocos, assim, é muito time bom
É uma eliminatória que é sempre muito competitiva, então são 5 vagas totalmente em aberto para a próxima Copa do Mundo. Vale a pena ficar de olho. Isso, e agora passando para as eliminatórias da CONCACAF, né? Na América do Norte também tem bastante coisa para acontecer, porque lá é só um grupo com 8 equipes, mas com 2 turnos. Então são 14 jogos, é bastante coisa para rolar. Tanto que até agora foram só 8 partidas, então 6 partidas por acontecer. É muita coisa ainda, mas já está bem definido assim, porque, para surpresa de muitos, o Canadá está liderando esse grupo, né? Ele está com 16 pontos, seguido dos Estados Unidos com 15, o México com 14, o Panamá com 14, a Costa Rica com 9, a Jamaica com 7, El Salvador com 6 e a Honduras em último com 3. Mas aqui, como a gente tinha falado antes, são 3 classificados diretamente e o quarto vai para aquele playoff entre as confederações, né, que pega todos os que sobraram das outras confederações. Mas é bacana essa rodada para a CONCACAF, principalmente por causa do Canadá. O Canadá venceu as 2 partidas dessa rodada. Venceu o México no último jogo por 2-1, lá em Edmonton, uma neve do caralho, um frio absurdo. Eu acho que eu até vi gente falando, porra, isso daqui os caras têm que jogar para sempre agora em Edmonton, um lugar que é muito frio, porque ninguém consegue ganhar. É o fator campo ali. E foi um jogo divertido, eu consegui assistir um pedaço do jogo, foi um jogo divertido de assistir, né? Aquele puta mão de neve e tal, frio do caramba. O jogo foi muito histórico para o Canadá, né? O Kyle Larin, que fez os 2 gols, se tornou... empatou com o Dwayne De Rosario, se não me engano, como o maior artilheiro da história do Canadá. E o Hutchinson se tornou empatado também em primeiro como o jogador que mais vezes usou a camisa do Canadá. Esses recordes vão ser quebrados. Sim. Possivelmente na próxima rodada, onde o Canadá vai visitar Honduras. Tô ansioso, cara. Eu tô torcendo aí pro Canadá e pra Copa. Vai ser a primeira Copa do Canadá desde 86. Né? Então, assim... E é uma seleção que vem tendo uma geração muito bacana, né? Acho que o maior destaque é o Davis, né? Alphonso Davies, que joga no Bayern, mas lógico que na seleção ele vai funcionar mais ou menos como o Alaba funciona na Áustria, que é um cara que joga na defesa no clube, mas na seleção, como não tem muita gente de destaque assim, o cara vai pra frente e faz o que ele quiser. Então acho que vai ser algo parecido assim, mas tem uma geração boa. E nessa rodada também de destaque, eu acho que vale lembrar o filho do George Weah, o Timothy, que joga pelos Estados Unidos, que foi onde ele nasceu. E um dos maiores jogadores de todos os tempos, George Weah, já foi vencedor de bola de ouro pelo Milan. Presidente agora do país dele, lá da Libéria, né? Isso. E o filho dele joga pelos Estados Unidos. Ele fez até um gol agora nesse último jogo no empate contra a Jamaica. É bacana ver filho de mais um ex-jogador. E também é interessante lembrar que o México, nessas 2 últimas rodadas desse final de semana, ele perdeu os 2 jogos, né? Para o Canadá e para os Estados Unidos. Então, a briga ali para ver quem vai ser primeiro, segundo ou terceiro nesse grupo tá ficando interessante. Mas eu acho que vai ficar entre esses 3 aí, apesar do Panamá estar encostado ali com a mesma pontuação do México. É bacana, vamos ver o que vai acontecer nisso daí. Eu achei que dava para a Jamaica, né? A Jamaica tem uma boa leva de jogadores interessantes também, de caras de Premier League, né? A Jamaica empatou com os Estados Unidos, inclusive, no último jogo lá na Jamaica com o gol do Michel Antônio, jogador do West Ham. Mas eles estão um pouquinho longe da zona de classificação, tem muito ponto para tirar aí de Costa Rica e principalmente do Panamá. Acho que vai ficar difícil. Acho que a vaga ali da repescagem vai ficar entre Costa Rica e Panamá, que são 2 times, assim. Costa Rica já acho que foi para as últimas 2 também, né? As últimas 2 ou 3 Copas. O Panamá foi para a última. Mas eu acho que eu sinto que a Costa Rica tá com uma geração mais velha, né? Tá acabando esse ciclo dessa geração e o Panamá pode surpreender nessa daí, né? Realmente, acho que aí vai ficar entre essas 2, mas um pouquinho mais pro Panamá, talvez pela vantagem. Isso. Pulando agora, saindo da América do Norte, viajando para a América do Sul. Chegamos aqui ao nosso continente, as nossas eliminatórias. A gente viu
A gente viu no fim de semana 2 apresentações fantásticas do Scratch Canarinho, né? Muito bonito. Empolgou. Bonito, né? Bonita essa frase, né? Não é verdade? Não necessariamente, mas que ficou bonito, ficou. É um jogo meio modorrento, na verdade, do Brasil contra a Colômbia É. em São Paulo. Não foi muito bom, não, mas o jogo contra a Argentina eu gostei. Achei que o Sim, Brasil sim, foi bem contra a Argentina. sim. Sem o Neymar e sem o Casemiro. O Brasil garantiu a classificação no dia 11 mesmo, né? Depois da vitória contra a Colômbia. E depois a Argentina, mesmo empatando com o Brasil em 0-0 em San Juan, no estádio San Juan del Bicentenário, em San Juan, graças à derrota do Chile, que pipocou de forma estupenda para o Ridículo. Equador, também já tem vaga garantida no Catar. A situação de momento na eliminatória da Conmebol é a seguinte: o Brasil lidera com 35 pontos, a Argentina tem 29 a segunda, ambos classificados. Equador em terceiro, 23, Colômbia em quarto, 17, fecham a zona de classificação direta. O Peru, nesse momento, estaria indo para a repescagem, também tem 17. E aí depois, Chile, Uruguai e Bolívia estão a um jogo de distância, né? Menos de um jogo de Isso. distância, 2 pontos ali de Peru e Colômbia. Na penúltima posição, Paraguai, que tem 13 pontos, e em último, Lanterninha, Venezuela, que só tem 7 pontos. A maioria dos times tem 4 jogos para fazer, exceto Brasil e Argentina. Brasil e Argentina ainda tem mais um confronto entre si, aquele que foi adiado pela Anvisa naquele Isso. negocinho que aconteceu lá em São Paulo. E eu acho que apesar do pessoal criticar bastante a eliminatória da América do Sul, que eu acho válido porque o nível do futebol aqui, se você tentar comparar com outras partes do mundo, principalmente com a Europa, você obviamente vai ver um desnível, é bem evidente, assim, porque obviamente os melhores jogadores do mundo estão concentrados na Europa. Mas eu acho que o que é sempre bacana da América do Sul é a competitividade. Sempre é muito bem equilibrado, por mais que o Brasil e a Argentina sempre vão ter uma certa folga, o resto ali, o pelotão que sobra, é sempre muito competitivo. Eu acho que o exemplo disso é só você olhar para esse ano, porque entre o quarto e o nono colocado do grupo são 4 pontos, é muito pouco. Então, todos ainda têm muita chance de conseguir passar. O Uruguai, o Chile, até a Colômbia, eu acho que eles estão num período de transição de safra ali. O Chile e o Uruguai que tiveram gerações muito vencedoras. O Uruguai com o Suárez, o Cavani. O Godin já tá meio... Eu nem sei se desligou totalmente já da seleção, mas é um cara que foi muito vencedor naquele período, mas já não tá mais naquele alto nível. O Chile também com o Sanches, o Vidal, esses caras que venceram muita coisa, venceram 2 Copa América nessa década, né? Então, um período muito vencedor dessas seleções, mas agora passando por uma transição de safra, o que é muito difícil para esses países que são menores. Então é muito mais difícil você encontrar o talento e você trabalhar isso é muito mais complicado. E pelo menos eu sinto que o Uruguai se tornou um pouco refém do Tabárez. Se tornou um pouco refém de não conseguir achar um outro técnico que vai conseguir ser o substituto dele, conseguir fazer um trabalho diferente e encontrar novos talentos, porque com certeza o Uruguai tem bons jogadores. Então eu acho que é mais uma questão do Uruguai se achar nesse novo ciclo, que obviamente é muito mais difícil, porque nesses países, esses entre safra acaba sendo muito doloroso, né? Você passa às vezes 2 ciclos de Copa do Mundo sofrendo bastante, até você encontrar um novo ritmo e voltar a ser competitivo. Como o Uruguai foi no início desse século, o Uruguai era uma vergonha, tomava um pau todo mundo. Tinha times bem fracos, até se encontrar de novo na transição da década ali, né? Lá A para partir do 2010. meio da década ali, né? É, Encaixou um time mais legal. tanto que foram semifinalistas em 2010, venceram a Copa América depois, conseguiram emplacar bons resultados ali, mas acabou ficando muito dependente, eu acho, de Suárez e Cavani. O Cavani de vidro ultimamente, o Suárez, putz, ele perdeu totalmente a mobilidade, a capacidade que ele tinha nos auges de Liverpool, de Barcelona, então, infelizmente, uma hora esses caras vão embora, né? Mas eu acho que a América do Sul tá bem bacana, assim. Eu gostei, você falou do jogo da Argentina e do Brasil, eu acho que foi um jogo da hora demais, mano. Porque, putz, se você pensar nos últimos, sei lá, 10 anos de Brasil e Argentina, você lembra de quantos jogos foram marcantes?
Eu lembro de quase nenhuma. Nossa, nenhum. Então, Acho que teve um 3-0 no Mineirão nas esse eu eliminatórias de lembro. 2018. Esse eu lembro. Foi um Mas assim, jogo. foi um passeio. É. A Argentina não viu a cor da bola naquele jogo. Naquela Então, época eu tava com, não tava com o São Paulo, tava? Não. não lembro se era o São Paulo o técnico. Vou dar uma pesquisada. Mas enfim, eu acho que esse momento novo da Argentina, vencer a Copa América, tirou um peso das costas deles. O Scaloni também está se mostrando um cara que está conseguindo controlar bem as ações ali, juntar, fazer uma química bacana entre os caras de uma geração anterior, do Messi, de Maria, esses caras assim, para vir para uma geração mais nova, com Guti Romero, Depou. Tem bastante gente nova surgindo nessa geração, o Lautaro, que são caras que vão ser o futuro da Argentina. Então acho que ele está conseguindo fazer uma mescla bacana e voltou a dar um ânimo maior para esse time da Argentina. Tá? E eu acho que reflexo disso foi esse jogo contra o Brasil. Foi um jogo gostoso de assistir. Teve um ar ali de treta, mas é bom, mostrou que pelo menos os caras estavam interessados. Rapaz, foi um jogo divertidíssimo de assistir, principalmente na Globo. Porque você vê, era os argentinos batendo os brasileiros, provocando o Galvão puto com a arbitragem, porque também era pra ser expulso e tal. E não foi, e o Galvão passou o resto do jogo cornetando o juiz, cara. Melhor, estádio pequeno, torcida xingando, melhor coisa que tem. Bom demais. Baita clássico, baita Top, clássico. Aquele 3-0, o técnico da Argentina era o Edgardo Balsa, na verdade. Segura o banco do Brasil. Goleiros, o Everton e Alex Muralha. Zagueiro Gil, Felipe Luiz, Douglas Costa, Thiago Silva, Rodrigo Caio, Giuliano, William, Lucas Lima, Roberto Firmino e Fagner. Nossa, velho, que horror. Que O isso, velho? O Brasil foi com Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo, Fernandinho, Renato Augusto, Paulinho, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Parece que foi num mundo paralelo isso, né? Que timaço. 10 de novembro de 2016. Nossa, velho, 3 anos atrás. Olha isso, velho, como o tempo muda. Esses 5 caras aí, tudo já, né, refúgio, parça? mano. Você tá louco, velho. São 5 anos já, né? Na verdade, não 3, são 5, né? 5, cara, eu tô moscando, tô pensando em 2018. Mas é louco como as coisas mudam, né? Um ciclo de Copa depois e muita coisa já é diferente. Para essa, o Equador, a gente estava falando até antes, né? O Equador venceu bem o Chile fora de casa, 2-0, e parece que é o próximo time bem encaminhado aqui para garantir uma classificação, né? Tem nos 4 jogos restantes pega Brasil, Argentina, Paraguai e Peru, não nessa ordem, mas tem uns confrontos difíceis assim, mas que não deve sofrer muito, não. O jogo contra o Brasil é lá em Quito, talvez não acho difícil que consiga um empate, por exemplo. Não sei se o Tite vai convocar a seleção inteira, né? Começo de temporada, começo de ano, né? Vai ser em janeiro o jogo. Mas o Equador deve ser o próximo classificado. E assim, trabalhaço, né? Da Federação Equatoriana, porque o Equador disputou a primeira Copa em 2002 e desde então jogou 2002, 2006, 2014 e está quase classificado agora para 2022. E no próprio futebol continental você percebe, né? Uma grande evolução, né? A LDU tem um título de Libertadores, tem um título de Sul-Americana. O Independiente Del Valle foi finalista de Libertadores, o Independiente Del Valle tem feito campanhas importantes. Então, assim, o futebol equatoriano vem despontando como beliscando ali aquele espacinho de quarta seleção ali da América, junto com Colômbia, junto com Chile, no cenário continental. Isso aí. Passamos, então, pela Conmebol, pulamos agora, então, para a Europa. Né? A Europa terminou a primeira fase, né? A fase de grupos. O regulamento da Conmebol a gente acabou não falando, mas é aquele, né? Todos contra todos, passam os 4 primeiros, o quinto vai para a repescagem. Na Europa, eles dividem os 42 milhões de países que tem a Europa,
Sério, eu não sei quantos são, não. Mas são bastante. Eles dividiram em 10 grupos, Sim. alguns com 6, alguns com 5, porque não dá a conta certinha. E aí joga-se dentro do grupo. O campeão do grupo está classificado para a Copa do Mundo. O vice-campeão do grupo vai para a repescagem. São 10 campeões de grupo, né? Vice-campeões de grupo, mais 2 times que não se classificaram para seja por campeão de grupo, seja como vice, mas pela Nations League foram campeões dos seus grupos na Nations League, então vão para essa repescagem europeia. Isso. Os campeões de grupo, vamos lá. Você tá fácil aí, Brinjal? Eu me perdi aqui Vou falando aqui. O grupo A, o campeão foi a Sérvia, Portugal ficou em segundo. No grupo B, a Espanha venceu e a Suécia ficou em segundo. Pipocada da Suécia, hein? Pipocada. A Espanha que começou mal a eliminatória, mas nos últimos jogos parece que o Luiz Henrique encontrou o time ali assim, meio pragmático, mas passou. Isso que importa. Do grupo... A Suécia, deixa eu ver, a Suécia eu falei que pipocou porque na última rodada pegava a Geórgia, acho que fora de casa, mas pegava a Geórgia e depois jogava a última partida contra a Espanha. Se ganha da Geórgia, pode jogar pelo empate contra a Espanha, mas perdeu da gloriosíssima Geórgia e, enfim, precisou jogar para ganhar contra a Espanha e perdeu da Espanha também. Vacilaram. O grupo C, quem venceu foi a Suíça e a Itália, que foi campeã da Euro, ficou em segundo. Aí, um pouco de uma surpresa, mas eles mereceram, porque eles empataram nesse último jogo contra a Suíça, né? Não, eles empataram contra... Eles empataram com a Suíça na penúltima, né? 1-1. Isso, O Jorginho perdeu pênalti e tudo mais. Isso. E depois empataram contra a Irlanda do Norte. Isso. Na última rodada, a Suíça foi lá e fez 4-0 na Bulgária para garantir a vaga. Isso, exatamente. O grupo D, a França liderou, com a Ucrânia passando em segundo. A Ucrânia passou, se não me engano, na última rodada na frente da Finlândia. A Finlândia perdeu a vaga nesse último momento. O grupo E, a Bélgica passou em primeiro, Gales ficou em segundo e a República Tcheca, que é do mesmo grupo, classificou também, mas por conta daquela história da Nations League. O grupo F, a Dinamarca venceu, a Escócia passou em segundo e a Áustria, que é desse mesmo grupo, também passou por conta da Nations League. A Áustria ficou em quarto no grupo, né, cara? Ficou atrás de Israel. Isso. Bizarro. Mas ela tá com a mesma pontuação de Israel, né? 16 pontos. Ficou no critério de desempate. Isso. O grupo G, quem venceu foi a Holanda, a Turquia ficou em segundo e a Noruega ficou em terceiro. A Noruega, cheio das jovens estrelas aí, tinha muita expectativa que o Haaland poderia ir para a primeira Copa dele. Não vai ser agora. A Holanda também, que quase deu um susto ali, quase que ficou fora também, né? Tava meio com a salada no fim ali para ver quem que ia passar. E no fim a Holanda conseguiu se garantir. A Turquia deu um gás final ali na segunda parte das eliminatórias que salvou, né? Salvou a lavoura ali para os turcos. Isso. O grupo H, quem liderou foi a Croácia e a Rússia passou em segundo. O grupo I, a Inglaterra venceu e a Polônia passou em segundo. E o grupo J, a Alemanha venceu e a Macedônia do Norte passou em segundo. Então, as 10 equipes ali as 12, né? Que vão para esse último confronto, essa salada que a UEFA fez agora, né? Porque, resumindo, o que vai acontecer? São 12 equipes. 10 que vieram da segunda colocação dos grupos, 2 da Nations League, como o Milan já explicou. Essas 12 equipes vão se dividir em 3 grupos, 4 equipes cada. Nesses grupos vai ser um sistema de mata-mata. Então, vai ser semifinal e final. E quem vencer cada grupo é que vai se classificar para a Copa do Mundo. Mas como vai funcionar o chaveamento desses confrontos é baseado, se não me engano, no sistema da FIFA, no ranking da FIFA ou no ranking da UEFA? Eu acho que é no ranking da UEFA.
Tem aqui, eu tô aberto aqui, tá Eu no lembro que pote, antes era da FIFA, mas eu não sei se eles mudaram isso. tá aqui no pote 1 de que vai jogar a semifinal em casa, Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e Gales. Isso. Não, se não me engano é pelo Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e Eles Gales, são o primeiro pote, é. pela campanha na eliminatória, né? Eles decidem em casa, então, a semifinal. Turquia, Polônia, Macedônia do Norte, Ucrânia, Áustria e República Tcheca vão decidir fora de casa, então estão nos não ranqueados. Por E, motivos ah, políticos, Rússia e Ucrânia não podem ser sorteados no mesmo pote. uhum, Tá? É o único confronto desses possíveis que não pode ser sorteado no mesmo pote. Inclusive a Ucrânia jogou o jogo da classificação em Zenica contra a Bósnia e Herzegovina. Venceu por 2-0. E teve um fato curioso que torcedores ucranianos levaram a bandeira da Rússia para provocar a Rússia, sei lá, né? Essa galera meio pancada da cabeça e virou a bandeira da Rússia de cabeça para baixo. Só que a bandeira da Rússia, de cabeça para baixo, é igual a bandeira da Sérvia: vermelho, azul e branco. Os bósnios têm uma treta histórica também com a sim. Sérvia, olharam, acharam que era uma bandeira da Sérvia, entenderam como uma provocação e foram para cima dos ucranianos, causando assim um Muito bom. pequeno desentendimento, mas que foi logo resolvido, não precisou sim intervir em muita coisa, mas enfim, coisa que acontece. É, Esses grupos, né, que nem o Brinjal falou, vão ser sorteados agora no final de novembro, né, dia 26 de novembro, daqui uma isso. semana, em Zurique. Vão ser jogados em março, né? As semifinais em 24 de março, todas elas em 24 de março, e as finais para decidir quem vai para a Copa do Mundo no dia 29 de março. Então, finalzinho de março, a gente já vai ter todos os grupos. E uma coisa que Todos os. é curiosa, né, é que é meio arriscado esse chaveamento, né? Porque por mais que no primeiro confronto vai ser o melhor ranqueado contra o pior ranqueado, no segundo confronto, em tese na final de cada grupo, você pode cair com um outro cabeça de chave forte. Então, por exemplo, Portugal e Itália podem cair no mesmo grupo e se encontrar numa eventual final de grupo. Então você já mata uma das grandes equipes ali em um grupo. Então é meio perigoso esse caminho que as equipes vão ter que passar, né? Mas eu acho que é bacana, você envolve mais barreiras, você cria menos, você dá mais oportunidade para as equipes, né? Perde um pouco da mesmice. Ainda Exatamente, né? mais que é jogo único também. Sim, é importante frisar. São jogos únicos, não é ida e volta, é só Sim. jogo único. O legal, né, cara, é que você vê bastante time diferente, né? A Macedônia do Norte pode pintou na Euro, né, É. de 2020, que foi esse ano. Pode pintar numa Copa ano que vem. A Turquia, que não vai para a Copa tem um tempinho, a Turquia acho que não vai para a Copa desde 2002, pode estar pintando também. Então, o Gales também está sempre batendo na trave, é mais uma chance. É bem legal e pode, claro, né, ficar de fora aí alguma seleção gigante, como, por exemplo, a Espanha estava arriscada de ficar de fora até essa última rodada, Uhum. né? Então, a gente podia ter a Croácia. A Croácia ganhou da Rússia por 1-0 na última rodada É. para passar direto, então podia ter a Croácia, atual vice-campeã do mundo, também nessa eliminatória, né? Então, Portugal veio parar nessa repescagem também na última rodada, né? Perdeu da Sérvia por 2-1, Em casa. em casa, gol do Mitrovic, o grande Mitrovic do FIFA, aos 90 do segundo tempo ali, estouro do cronômetro, É. festa, e os sérvios duas Copas seguidas. Inclusive, essa é mais uma Copa consecutiva desde a dissolução da Iugoslávia, Isso. né? Os países da Iugoslávia se dissolveram ali no começo dos anos 90, mais ou menos junto com a União Soviética. Ali, pós-94, eles começaram a disputar a Copa como países independentes, e desde então, desde 98, a gente tem pelo menos 2 países da antiga Iugoslávia disputando toda a Copa do Mundo. Toda a Mostra Copa como do Mundo. a região é muito forte, né? De talentos e tal. Eu acho que a Sérvia talvez seja o maior exemplo disso.
Sérvia e a Croácia, ele também tem Sim, muita força ali em questão de base, de formar talentos. É mais uma questão de encontrar um técnico que vai conseguir juntar todo mundo ali. Porque se você pega essa geração da Sérvia, tem o Vlahovic da Fiorentina, craque. ótimo jogador, que tem sido muito disputado, muito conversado por grandes equipes da Inglaterra. Tem o Milinkovic-Savic, que está há um tempão na Lazio, ótimo Lazio, jogador também. Então, é um time muito experiente, é um time muito... Por mais que seja jovem, é um time meio muito bom. cascudo, né? É, mas é É um um time time, muito bom. é um time que a Sérvia tem um título mundial sub-20 em cima do Brasil, se não me engano, eu acho que é 2013 ou 2015, alguma coisa assim. Então é uma geração assim bem promissora, assim, tipo, é uma geração da Sérvia que constantemente deve estar aparecendo. O Sérvia não foi para a última Euro porque o Mitrovic perdeu um pênalti na disputa, não vou lembrar com quem, mas na disputa de É, pênaltis ele perdeu o último pênalti, o time foi eliminado. A Croácia também dispensa mais sim, apresentações, né? Tá aí há várias Copas seguidas também jogando, acho que só não foi para 2010 e atual vice-campeão do mundo. sim. Então, assim, é uma região que, quando existia a Iugoslávia, era conhecido como o Brasil da Europa em relação aos jogadores, porque sempre produziu muitos jogadores habilidosos Sim. também. Enfim, aí só para explicar como é que vai funcionar o playoff intercontinental, Isso. são quatro seleções, né? Uma da Ásia, uma da América do Norte, uma da América do Sul e a seleção que vencer a eliminatória da Oceania. Vão ser dois confrontos que vão ser sorteados, né? Vão sortear, por exemplo, sei lá, Ásia e América do Norte, dois confrontos, um em cada país, vale para outro confronto. E aí, em 29 de junho, acho, a previsão de acabar de ver aqui, hein? Junho de 2022 é a previsão Isso. para rolar esses confrontos. E aí a gente já vai ter todos os 32 países classificados para a Copa no Catar, que ano que vem vai ser disputada no final do ano, né? Isso em Todo mundo vai novembro, né? lembrar. Novembro ali, entre novembro e dezembro, por causa do calor, já que a FIFA resolveu ignorar isso em prol do dinheiro, né? Teve que dar esse migué aí para os caras não morrerem assados durante um torneio de futebol. Sim. Eu acho que eu tava pensando nisso essa semana. Eu acho que essa Copa do Mundo tem tudo para ser a mais aberta em questão de quem pode vencer, assim. Por acontecer justamente no meio do ano, onde os jogadores não chegam quebrados depois de uma temporada inteira, vai estar todo mundo em tese no mais alto nível ali, pronto para jogar o seu melhor futebol. E também por ser um país onde o clima é totalmente diferente, eu acho que vai abrir um leque de variáveis ali absurdo que dá para literalmente qualquer um ganhar. Então eu acho que vai ser bem interessante essa Copa do Mundo. Não sei, eu tô sentindo quanto é uma surpresa. Por mais que tenha os grandes favoritos por conta de elenco, assim, França, Alemanha, Inglaterra, assim, tem bastante talento, mas eu acho que pode ter uma surpresa aí. Vamos ver. Olha lá, hein, apostando em surpresa, eu não sei. Eu acho que eventualmente acaba ficando com uma das grandes, né? França, Alemanha, Inglaterra ali, para mim, correndo um pouquinho mais por fora, porque o técnico deles é Um o, doente. né? Enfim. Mas vai ser interessante, pelo que você falou, o futebol de seleção ele já é muito nivelado, né? É, Porque você não tem o tempo para treinar, desenvolver um esquema de jogo, assim, assado. Você vai muito mais no jogo de encaixe, né? De como você vai se encaixar ali com o seu adversário e mais ou menos seja lá o que Deus quiser, né? Equilibrar o talento e encaixar contra o talento adversário. isso. Então, a última Copa com 32 times, imagino que vai ser uma Copa que tenha. Não imagino que vai ser tão emocionante, não. Um jogo igual foi na Rússia, assim, que não teve tanto jogo É, bom assim, mas é, também acho que vai ser bem aberto, vai estar entre uns 5 ou 6 seleções ali aptas a ganhar, incluindo, por exemplo, Brasil e Argentina. sim, Também sim. vejo como candidatos abertos a isso. Isso aí. Ficamos conversados então, Brinjal? É isso aí. Valeu, Milano, pelo pessoal. Até a próxima.
Sigam nas redes sociais, hein? @Dividida Podcast em Facebook, Twitter e Instagram. Quando classificar todo mundo, a gente vem aqui e vai fazer uma simulaçãozinha dos grupos. Divertido pra caramba fazer isso. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.